A pergunta que será que foi a gente que fez ou não? Se o livre-arbítrio existe, será que a gente teve a escolha de ter essa pergunta ou ela já estava destinada a existir? Veremos. Eu tenho aqui um experimento bem simples. E você vai participar. Na minha frente eu tenho dois maneiro. botões. O botão Tá. A e o botão V. Você precisa escolher Beleza. um dos dois pra apertar. E por favor, digite nos comentários qual botão você apertaria pra gente ver qual que ganha. Beleza. 3, Eu vou comentar. 2, 1. Ah. Se por um acaso você ainda não souber qual botão apertar, não tem problema. É. Porque eu sei qual botão você vai apertar. Não. Sim, mesmo sem ver nos comentários, eu sei qual botão você decidiu apertar. Ou pelo menos eu saberia se eu estivesse observando as correntes elétricas no seu cérebro. Aí ficou fácil, né, meu nego? Aí ficou fácil. Ah, para. Ok, eu explico. O ano é 1983 e Tá. o neurocientista Benjamin Libet convidou você para ser uma das cobaias do seu novo experimento. Maneiro. Você aceita e é levado para uma sala pouco iluminada com um monitor de tubo mostrando uma bolinha girando em algo que lembra um relógio. Você senta numa Realmente cadeira lembra um relógio. levemente reclinada e uma série de eletrodos são colocados na sua cabeça. Tudo que você precisa fazer é acompanhar a bolinha se movendo na tela e, quando você sentir vontade, fazer um movimento abrupto com os seus dedos ou pulso. E só mais uma coisa, você vai precisar memorizar qual era a posição da bola na tela quando você decidiu fazer o movimento. A ideia desse experimento era registrar um momento em que o seu cérebro toma a decisão e com isso estudar a evolução dos sinais elétricos antes de a decisão ser tomada. O experimento original foi feito com 6 pessoas. Tá, compreensível. Então, antes de você tomar uma decisão, seu cérebro tava ali naquela frequência ali, tava naquele agito. Depois da ação, tava em outro. Eles queriam saber em que momento passou de um pro outro. Fácil. E os resultados são debatidos até hoje. Quando eles foram analisados, parecia existir um sinal indicando que a cobaia moveria os dedos antes de ela sentir que decidiu mover os dedos. Colocando isso de outra forma, apenas olhando para os sinais elétricos do cérebro do voluntário, os cientistas sabiam que ele moveria os dedos antes do próprio voluntário se dar conta disso. E o mesmo era verdade tanto para os voluntários que foram instruídos a planejarem o movimento, quanto para os voluntários instruídos a serem espontâneos. Ou seja, o experimento de Libet sugeria que uma ação, na verdade, tinha 3 momentos. Primeiro, a preparação inconsciente, em que o voluntário, sem saber, já tinha decidido uma ação. Segundo, o momento em que a intenção aparecia na consciência, quando o voluntário se tornava consciente de que Que loucura! Caralho! A escolha que a gente toma vem antes do nosso pensamento. Caramba, que loucura. ele A parte da consciência, né? A parte da consciência. O pensamento sim existia na parte inconsciente. Daí quando vem pra consciência... que iria fazer a ação. E Tá. por fim, o terceiro e último momento em que a ação era realizada. O resultado mais impactante desse experimento era o de que, mesmo antes de alguém tomar uma decisão, o cérebro, de maneira inconsciente, já tinha aquela decisão tomada. Entre 0,2 e 0,5 segundos antes, para ser preciso. O experimento de Deus. Libet e variações deles foram replicados inúmeras vezes desde então, com alguns até chegando a ampliar a diferença de tempo entre a preparação inconsciente e o momento em que nos damos conta em até 10 segundos. Ou seja, os cientistas sabiam qual decisão o voluntário tomaria 10 segundos antes do próprio voluntário. Para alguns cientistas e filósofos, como o psicólogo Daniel Wegner, o experimento de Libet mostra que o livre-arbítrio não existe. E essa é uma afirmação extremamente pesada. Extremamente mesmo, né? Porque você aceitaria viver numa sociedade, você aceitaria viver em um mundo sabendo onde você não tomou suas próprias decisões, onde você em si não tem a liberdade, tudo que você tá fazendo era pra acontecer, e isso que você tá vivendo agora não foi escolha sua, e sim a escolha do universo, e você só tá assistindo? O que isso quer dizer na prática é que a voz na sua cabeça nunca decide nada. Você apenas se torna consciente das decisões que o seu cérebro fez por você de forma inconsciente. Você não decide nada. É o seu cérebro que está no comando. E ele não pede a sua opinião. Se isso for verdade, quando eu pedi pra você escolher apertar um dos 2 botões, tudo que aconteceu na sua mente foi Eu escolhi o A. Tá, desculpa interromper. uma ilusão. Em teoria, se eu repetisse o experimento, você faria sempre a mesma escolha. Mas aqui as coisas começam a ficar mais complicadas. O experimento de Libet parece provar que livre-arbítrio não existe, mas só parece. Porque Exatamente. Porque eu tinha chegado nessa mesma conclusão, tá? Eu tenho que falar pra vocês que na minha cabeça eu tinha chegado em uma conclusão semelhante. Eu tinha concluído que, tipo, a escolha que eu tomava não vinha de quando eu tinha o pensamento, vinha antes em si. Só que isso não me comprovava nada, se o livre-arbítrio existe ou não, né? Porque e se acontecesse antes disso, né? E se foi a partir da primeira escolha que eu tomei, o meu livre-arbítrio, entende? A primeira escolha mudou toda a minha vida.
Aquela escolha foi meu livre-arbítrio, e agora é as consequências que eu tô tendo no meu livre-arbítrio. E aí me ficou a minha mente girando e acabou meu conhecimento em si sobre isso, porque eu não tinha nenhum estudo científico. Essa não é a única conclusão possível do experimento. Nós ainda podemos preservar o livre-arbítrio se assumirmos que a tomada de decisão e entender conscientemente que você tomou uma decisão são dois momentos diferentes. Durante o momento de preparação, antes mesmo que você se dê conta de que tomou uma decisão, a sua mente fez uma escolha livre, que provavelmente foi moldada por uma identidade que você construiu no decorrer da vida. Essa interpretação também é consistente com o resultado do experimento, até porque ele não é universalmente aceito na ciência como o experimento que prova que o livre-arbítrio não existe. O que prova isso é todo o resto da ciência. O que eu quero apresentar agora é baseado na... Todo o resto da ciência comprova que o livre-arbítrio não existe. Meu Deus do céu, agora para ser cancelado por cristãos eu tô ferrado. Meu Deus do céu, 2 toques. Tá, vamos lá, rapaziada, é só um vídeo de opinião, nada é uma verdade absoluta por enquanto. Vamos em busca de ir atrás da verdade absoluta, mas isso agora não é. A tese do neurocientista Robert Sapolsky no seu livro Determined, que infelizmente ainda não tem versão brasileira. A ideia é que se nós olharmos para o nosso conhecimento atual de biologia e de neurociência, a ideia de livre-arbítrio não parece ser uma ideia tão boa. A posição cientificamente consistente é de que livre-arbítrio não existe, e são os defensores da ideia de livre-arbítrio que têm a responsabilidade de explicar como o livre-arbítrio conseguiria existir, dado que nós sabemos hoje sobre a mente e o cérebro. E só para deixar claro, o que o Sapolsky defende no livro não é que o livre-arbítrio foi desaprovado. É só que, dado que nós sabemos hoje, a hipótese de que o livre-arbítrio não existe é a mais provável. Mas o que levou um dos maiores... Cara, isso que é foda, tá? Porque eu tava vendo um podcast do nosso querido professor de filosofia, Clóvis Barros, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro o Clóvis Barros. Ele é cristão, inclusive, né? Eu acho importante porque ele levantou esse ponto de o livre-arbítrio existe ou não, em um dos podcasts dele, em uma das aulas também. E, tipo, cara, se o livre-arbítrio, o principal ponto que eu quero comentar, não existe, então a quem nós está culpando, entende? Esse é o ponto. Porque pensa comigo, você foi lá, tá ligado, e matou uma pessoa. Agora você vai ser julgado. E no seu julgamento você diz, eu não tive uma escolha. Meu corpo reagiu de tal maneira. O que você vai fazer? Se você sabe que o livre-arbítrio não existe, ele estava condenado a tomar essa atitude. E você vai prender o cara? Entende? Isso que é o mais louco. Isso que é o mais louco pra mim. Porque a gente fica num questionamento ético e moral muito grande se o livre-arbítrio... Nossa, falei tanto, já não consigo mais falar. Arbítrio não existe. Porque esse é o ponto, entende? Porque o que coloca nós como responsáveis da nossa escolha é o livre-arbítrio. E isso nos permite ser regido, né? Sobre as leis. Tipo, eu não vou roubar, né? Porque eu vou ser preso. Essas leis que servem mais como uma arma de medo, né? Eu não quero por causa disso, não por causa da minha ética moral, né? Mas assim... Nesse caso, quem roubasse, condenar ele seria, tipo, ineficiente. Porque não ajudaria e só traria, tipo... É louco, é louco. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Vai ver Clóvis Barros e pergunta pra ele, tá ligado? Tipo, o livre-arbítrio existe ou não? Ele vai te responder. Pesquisa aí no YouTube, vai responder melhor do que eu. Tá ligado? Essa parte aí de filosofia, ética e moral. Mano, mas isso me deixa... porque o livre-arbítrio pode realmente não existir, entende? É louco. Vamos continuar aqui. Nossa, desculpa, pausei muito tempo. Neurocientistas da nossa geração a não acreditar no livre-arbítrio. Mas podemos responder isso voltando ao começo do vídeo e descrevendo em detalhes neurológicos por que você escolheu o botão A ou o botão B. Você foi apresentado a uma possível escolha através de uma série de estímulos auditivos e visuais. Essas informações foram processadas pelos seus órgãos sensoriais e transformadas em sinais elétricos transmitidos para o seu cérebro. E esses sinais elétricos novos alteraram o estado do seu cérebro, ou quais neurônios
neurônios estão ou não sendo disparados. O estímulo gerado pelo vídeo muda o estado da sua mente, gerando um efeito em cascata de neurônios acionando outros neurônios, até que um conjunto de sinais gera ação. Eu vou comentar que eu decidi apertar o botão B e me inscrever no canal. Essa decisão final... Aproveita e se inscreve no meu canal também, porque eu sei que você já é inscrito no canal Ciência todo dia. Então aproveita e se inscreve no meu também, faz a boa, ajuda nós! Resultado do estímulo do vídeo, mais o estado prévio do seu cérebro. Então, se o livre-arbítrio existe, em algum ponto desse processo você deve ter feito uma escolha livre. Mas a física e a biologia determinam precisamente como o vídeo vai ser transformado em sinais elétricos e como esses sinais elétricos vão afetar o seu cérebro. E todo esse processo é, pelo menos em teoria, perfeitamente determinístico. Mas o que significa ser... A palavra-chave é determinístico, porque é algo que já é determinado, tá? Aí ele vai explicar isso, né? Perfeitamente determinístico. Imagine que toda a história do universo fosse que nem uma trilha de dominós, um caindo depois do outro. Toda escolha, decisão ou evento acontece exatamente como nós esperamos. Tá, eu tenho um ponto que eu vou querer falar, porque eu cheguei exatamente nessa mesma conclusão quando eu tava tendo minha brisa, né? O que me veio é as escolhas que vêm a partir do medo. Mas aí que chegou meu ponto, né? As escolhas a partir do medo, tipo, você tem um medo... E a partir do medo você tem a escolha de enfrentar o medo ou evitar o medo. Então, teoricamente, você tem uma escolha, né? Aí é o ponto. O medo surgido. Que surgiu ali? Ele surgiu por livre-arbítrio ou não? Porque isso diz se o resto é livre-arbítrio ou não, entende? Eu vou deixar vocês pensarem nesse ponto, tá ligado? Porque é meio difícil entender, mas dá. Dominó caindo faz o próximo ser derrubado e não tem como fugir disso. Nós nunca vamos ver o próximo dominó sair voando ou desviar da trilha. Todo efeito tem uma causa e tudo tá interligado. E mais, se você soubesse tudo sobre cada átomo do universo nesse exato instante, você seria capaz de prever tudo o que vai acontecer. Ou seja, se o livre-arbítrio existe, a sua escolha livre não aconteceu no processo de receber o estímulo, quando o dominó caiu sobre você. Se o livre-arbítrio existe, essa liberdade está em quem nós somos antes de receber um estímulo. O estímulo só provoca uma decisão livre, tomada por quem nós somos, que é o nosso estado mental prévio. E pronto, aqui tudo foi pro ralo de vez. O que determina o seu estado mental? Exatamente, responde para mim, o que Nossa senhora, o que determina? Mental atual? Estímulos passados. E os estímulos passados são causados por quem é seu eu determinar. Nossa, e vira um loop sem fim. Desculpa, Ed. Here's 3 cities for an experience like you've never had before. You want it all. Nós temos evidências de que não entendemos de verdade por que nós pensamos como pensamos. Muitas das coisas que afetam as decisões que nós tomamos nem sequer passam pela nossa consciência. Por exemplo, juízes que passam anos sendo treinados para serem objetivos e imparciais dão penas mais severas se eles estiverem com fome. Pessoas religiosas, quando passam na frente de uma igreja, tendem a agir de forma mais caridosa com pessoas da mesma religião, sem nem notar de forma consciente que estão fazendo isso. Até conversas desconexas que nós temos no dia a dia. Pior que eu vi esse caso aí sobre juízes. Teve um estudo dizendo que juízes no começo do dia eram mais bondosos, no final do dia, antes um pouco do almoço, eram mais rigorosos, aplicavam mais a penalidade, né? Mais culpa, condenava mais culpava mais as pessoas, né? E depois do almoço voltava a, ser mais bondosos, deixava mais livre, e depois de novo voltava a ser mais severo. Cara, é louco isso, é louco. Dia podem influenciar as nossas decisões. Em um estudo, um grupo de voluntários americanos foi questionado sobre marcas de sabão em pó. Quando os voluntários, antes da pergunta, ouviam um som de água ou tinham uma conversa sobre mar e oceano, um número maior lembrava da marca Tide, que em inglês significa maré. E mais, eles simplesmente não conseguiam conectar a conversa sobre oceano ao resultado deles terem pensado na marca que tem um nome conectado ao oceano. Ou seja, quando psicólogos conseguem controlar variáveis, eles são muito bons em induzir reações específicas a estímulos específicos. É possível induzir escolhas específicas simplesmente preparando cuidadosamente o estado mental dos voluntários. E os voluntários nem sequer notam que a indução aconteceu. E nós podemos aplicar essa lógica
pra sua vida inteira. Uau! Você escolheu o botão A em parte porque você almoçou mal, em parte porque ano passado você comprou um carro vermelho, e em parte porque os seus pais não eram bons em escolher presentes de Natal quando você era criança. E em parte por todo o resto da história da sua vida. O seu estado mental antes da escolha parece perfeitamente determinado pelos estímulos prévios que você teve no decorrer de toda a vida. Estímulos dos quais você não tinha nenhum controle direto. Então, como o livre-arbítrio pode ser livre se ele depende de variáveis que estão fora do nosso controle? Inclusive, Esse é um ponto. Esse é um ponto importante, tá ligado? Porque realmente tá fora do nosso controle. Então, como que é livre? Ai, mas é livre o que você pode pensar ou não. Acabamos de ver, tá ligado? Que as nossas ações são determinadas antes do nosso pensamento racional, né? É muito mais irracional. Tipo, é tomada antes do racional. Então, não é o pensar, porque veio antes. Entende? Isso que é o mais louco. E a gente não tem nenhum controle sobre, tipo, o resto. Ah, velho, nossa, como eu amo isso. só deixa eu fazer uma rápida pausa nessa discussão muito pesada só pra dizer que essas camisetas que eu Uau, uso nos vídeos linda, são da inclusive. minha loja. Alô, muito agradecido. Ciência. E agora sim, vamos para o existencial, porque esse vídeo vai muito fundo. Aqui vai um exemplo assustador. Uma das ferramentas mais bem-sucedidas em estudar a correlação entre comportamentos antissociais, como violência, é a nota ACE, a sigla em inglês para experiências adversas na infância. A nota ACE vai de 0 a 10, com um ponto adicionado para cada uma de 10. Abuso físico, emocional, sexual, físico, emocional, doenças mentais, parente preso, mãe violentada, abuso de substância, divórcio. Possíveis adversidades consideradas pela tabela de risco. E para cada um ponto que você tiver na sua nota ACE, as chances de você... Tá, vamos lá, vamos fazer então nossa pontuação. Emocional 1, emocional 2? Por que tem 2 emocional? Calma aí, tem alguma coisa na frente aqui da minha tela. Tá. Abuso de drogas, divórcio. Batemos 4. Uhul! A gente ganhamos. Se pá, a gente ganhou. 5, a gente conta física. Apanhar de cinta é físico? Eu não sei. Na minha cabeça não é nenhum BO. Nunca apanhei forte, entende? Só de cinta quando aprontava. Então eu não vou contar. Senão era 5. Você desenvolver comportamentos... Nossa, calma aí. 5 de 4 de 10? Caralho! Foi quase metade, velho. Que loucura. Sociais aumentam em 35%. Ou seja, se 2 gêmeos idênticos foram separados no nascimento e um deles crescer em um lar com nota ACE 0 e o outro enfrentar todas as dificuldades possíveis com nota CE 10, o segundo gêmeo tem 20 vezes mais chances de desenvolver comportamentos antissociais. E isso é o resultado das condições enfrentadas durante a infância. E são coisas que uma criança não tem controle de jeito nenhum. Tanto o nosso estado mental quanto a nossa identidade parecem extremamente influenciadas por fatores que não controlamos, e na maior parte das vezes nós nem percebemos. E isso vai mais pra trás ainda. Talvez não de maneira tão importante quanto os estímulos pessoais da sua vida, mas o seu estado mental é, pelo menos em parte, determinado pelo seu DNA, que por sua vez é determinado pela história evolutiva da... Uou, pelo meu DNA. Caralho. Então eu sou um gênio por causa do meu DNA. Tô brincando. da sua árvore familiar desde o surgimento da vida na Terra. O seu DNA é parte do que te molda, e ele foi selecionado por bilhões de anos de evolução para incentivar alguns comportamentos e reprimir outros, porque no fim o objetivo da vida é continuar viva. Basicamente, toda a ciência que nós conhecemos parece determinística e explica efeitos que seguem causas com regras determinadas. Então, por que nós pensamos que a nossa mente é diferente? Talvez toda escolha que você pense que fez já estava perfeitamente determinada pelo conjunto de eventos do seu passado e do passado da vida na Terra. Se o livre-arbítrio não existe nos estímulos presentes, então como que ele pode surgir do acúmulo de estímulos passados? E pelo menos na visão... Exato, ainda... É isso que eu digo, ainda não faz sentido existir o livre-arbítrio. Esse que é o mais absurdo, entende? Esse que é o mais absurdo, ainda parece não existir livre-arbítrio. Desculpa aí, eu acabei de ver que minha tela aqui tá um pouquinho vazada, tá vazando, né? Tá vazandinho aqui. Foi mal. Ué, é que eu não tinha escolha. Tava destinado pra acontecer. Ai, adoro dessas respostas. A visão do Sapolsky
Essa é a pergunta que alguém que quer provar que livre-arbítrio existe precisa responder satisfatoriamente. Onde exatamente que a nossa mente quebra a cadeia de causa e efeito? Qual o Exato. fenômeno natural que nos dá liberdade? Existem 3 respostas populares baseadas em ciência sobre a origem do livre-arbítrio. Eu Isso vou é bom. começar pela pior e pra melhor. A primeira é o livre-arbítrio quântico. Ela é a ideia de que algum efeito desconhecido permite que o nosso cérebro quebre a cadeia de causa e efeito usando probabilidades que têm como origem a mecânica quântica. E sim, é verdade que no mundo quântico fenômenos naturais são probabilísticos, ou, em outras palavras, não são precisamente determinados. Por exemplo, se você jogar um elétron em direção a 2 fendas, tem 50% de chance de ele passar por cada fenda, e você não consegue prever com total certeza qual vai ser o caminho do elétron. Mas usar isso para defender o livre-arbítrio é uma ideia bem ruim. Primeiro, a mecânica quântica costuma só funcionar nas menores escalas da natureza, e é muito improvável que efeitos quânticos sejam significativos no funcionamento do nosso cérebro. E apesar de a mecânica quântica ter elementos probabilísticos, isso não quer dizer que o mundo quântico não tenha regras rígidas e bem estabelecidas. Então, exatamente. A gente não conhece muito ainda sobre o mundo quântico. Então, acho muito difícil a gente pegar e dizer, não é isso, e ponto, bater o martelo. É louco, é louco, é louco, é louco. Cara, não sei dizer, não sei dizer. Tipo, realmente existe a capacidade do nosso cérebro ser foda e criar, tipo, uma quebra de padrão ali, entende? Tipo, é que nem eu usei o exemplo do medo, entende? Tipo, nossa, o medo determina muitas coisas na sua vida e te pedindo de fazer coisas e te permitindo fazer outras, entende? E o medo, bem dizer, seria essa quebra de padrão, porque o medo era causado por N fatores, né? Tipo, qualquer coisa pode te gerar um trauma. Aí te torna totalmente diferente. Tanto que pode ou não pode, quanto as probabilidades de acontecer são perfeitamente determinadas pelas leis da física. Se o seu cérebro for quântico, isso não faz ele ter livre-arbítrio, só gera um determinismo condicional. Exato. Whistleblower Software è la piattaforma leader per segnalare in modo confidenziale o anonimo illeciti sul posto di lavoro. Voltando para os exemplos dos botões. Porque daí, tipo, o que determinou teu medo foi uma consequência em cadeia antes. Isso tudo que tá acontecendo agora é uma reação em cadeia a partir de uma reação de cadeia que era para acontecer. Toma. Nossa senhora. Do começo do vídeo, vamos supor que existe Assim, ou por prazer também, né? Por prazer também serve. Seria a moeda ao contrário do medo, né? Tipo, uma recompensa, daí, tipo, sempre que você escuta aquela recompensa, você sabe que tá tomando aquela decisão pela recompensa. Daí você pode escolher a recompensa ou não escolher a recompensa, né? Também serve. que é 30% de chance de você escolher o botão A e 70% de chance de você escolher o botão B. E isso, novamente, baseado no comportamento quântico do seu cérebro. Qual botão você escolheu foi determinado por um colapso aleatório das probabilidades quânticas, que é um evento perfeitamente aleatório sobre o qual você não tem controle nenhum. Sim, a sua escolha pode não estar perfeitamente determinada, mas ainda assim você não estava no volante da sua mente fazendo. Isso que é mais louco, velho. Isso que é mais louco. Realmente. Ah, velho. Ué, de fritar a cabeça, de fritar a cabeça. Rapaziada, vocês estão aguentando a cabeça aí de vocês no lugar? Vocês estão aguentando? Vai com calma, vai com calma. Respira fundo. Vai entendendo a parte, tá ligado? Depois revê o vídeo. Tá tranquilo. Fazendo essa escolha. Então, além de você não ter escolha, a sua identidade é o resultado de acontecimentos quânticos aleatórios ao invés de ser o resultado da sua história particular. Nesse caso, a sua identidade seria tão aleatória quanto uma mega sena com trilhões de números. E isso explica muitas pessoas que eu conheço. E é para evitar essa identidade aleatória que alguns defensores do livre-arbítrio quântico apelam para a ideia de que talvez animais tenham algum mecanismo para manipular a probabilidade quântica. E honestamente, isso é um pensamento mágico. É desprovido de qualquer base científica. Adorei. Não, porque é isso, tá ligado? Não, animais são diferentes, porque... Ah, cara, porque eu quero me sentir especial, não aceito ser da maneira que é, porque o universo não pode fazer isso. Mas se puder. Eu agora sou quântico.
O que nos leva a uma segunda tentativa de resgatar o livre-arbítrio. Apelar para a teoria do caos. A teoria do caos parece conter a aleatoriedade que nós precisamos para recuperar o livre-arbítrio. A base dela é que em sistemas suficientemente complicados, é impossível de prever como esse sistema vai evoluir no futuro a partir das condições iniciais. Então, como a nossa mente é complexa e está em um estado de caos, o resultado de novos estímulos não está perfeitamente determinado. E é aqui que você tem a oportunidade de fazer uma escolha livre. O problema é que tudo que eu acabei de falar é uma interpretação errada da teoria do caos. Mas resumindo... Merda, eu pensei nessa teoria. Eu pensei que talvez pudesse, talvez, tá ligado? Se tudo for um caos, talvez não tenha um padrão racional pelas ações que a gente toma. Então, logo, nesse eixo, nesse ponto, torna possível. Aí ele vai lá e me quebra. Você me lascou, velho. Obrigado. Por quê? Porque tá errado. Falei pra nós. O caos só é imprevisível na prática. Porque a teoria do caos é uma teoria perfeitamente determinística. Que é exatamente do que nós queremos fugir. Se você quer saber mais, eu tenho um vídeo só sobre o caos. E por fim, a terceira e última tentativa talvez a de gente recuperar o livre-arbítrio. Se vocês quiserem ver o vídeo sobre o caos, comenta aí, tá ligado? Pode ser ao vivo, pode ser nos comentários do vídeo que tá aí no YouTube. Só comentar e dá o like, aproveita e dá o like, faz a boa. Eu sei que você se inscreveu, então não aproveita e dá o like também. Ajuda nós. Pô, só pra dar aquela divulgação marota. Vamos lá. Desse vídeo é através da emergência. E não no sentido de alerta. A ideia de emergência é que quando coisas simples se somam, elas podem dar origem a fenômenos novos, que não parecem conectados com os componentes básicos do sistema. Ou seja, o resultado final é maior do que a soma das partes. Ele emerge da soma de tudo. Talvez um dos jeitos mais fáceis de enxergar essa ideia é pensar em um cardume. Imagine que você saiba tudo o que é possível sobre um único peixe. Você sabe o que ele gosta de comer, como ele nada e como ele reage ao ser atacado por um tubarão, que provavelmente é fugindo o mais rápido possível. Mas mesmo sabendo de tudo, ainda seria impossível de prever como um cardume com centenas de peixes se comportaria ao ver um tubarão. E de fato, na vida real, o jeito que um cardume se comporta não parece ser o resultado direto da soma do comportamento de cada peixe. Algo novo surge, e esse algo novo surge por causa da relação complicada entre cada peixe, mas só quando eles estão juntos. E aplicando essa ideia para o nosso cérebro, por mais que cada componente dele seja perfeitamente determinístico, talvez é quando nós somamos todas as partes que surge algo que rompa com o determinismo e nos dê algum tipo de liberdade verdadeira. Como exatamente isso acontece é algo que os defensores dessa possibilidade não são muito bons em responder. Mas como eu falei, se nós estamos em busca de uma ideia razoável para recuperar o livre-arbítrio, provavelmente é essa. E mesmo assim ela não é perfeita. Mesmo sabendo o que eu sei de um peixe individual, eu não consigo prever como que um cardume vai se comportar ao ser atacado por um tubarão. Mas eu posso prever coisas que o cardume não vai fazer quando for atacado por um tubarão. Realmente. Truco ou sair voando e disparar raio laser pelos olhos. Isso é realmente. Nossa, não tem como acontecer. Até fiquei em silêncio porque eu tava concentrado aí pra entender, tá ligado? Que se fazia ou não sentido essa lógica. Eu tava analisando, né? Pô, desculpa. Era determinado, assim. Ai, que saco. Pode parecer um exemplo bobo, mas isso tem um significado profundo. Por mais que as partes não determinem o todo, elas de alguma forma limitam o todo. Então, se o livre-arbítrio surge da complexidade, assim como o comportamento de um cardume surge através da soma dos comportamentos individuais de cada peixe, ele surge de forma limitada. E aí nós temos uma nova pergunta para responder. O quão limitado é o nosso livre-arbítrio? A verdade é que não existe nenhum... Que? Calma, se é livre-arbítrio, ele não pode ser limitado. Se ele é limitado, logo não é livre-arbítrio. Ou será que é o livre-arbítrio limitado? Limite, livre-arbítrio. refúgio científico para uma ideia de um livre-arbítrio completo. Ao que parece, ou nós abrimos mão de um mundo determinístico, ou nós não temos livre-arbítrio. O problema é que ninguém quer pensar assim. Mesmo dentro de espaços de ciência e filosofia, a posição mais comum é acreditar que sim, a ciência é determinística, mas que de alguma forma o livre-arbítrio existe mesmo em um mundo determinístico. Essa posição é conhecida como compatibilismo, e em resumo ela defende que a ciência determinística é de alguma forma compatível com sermos indivíduos
indivíduos realmente livres. Mas o compatibilismo não é uma posição fácil de defender. Provavelmente ela é a forma de pensar mais desafiadora nesse debate, porque ela aponta para uma questão crucial. Nós, enquanto seres humanos, queremos nos sentir livres. Nós queremos acreditar em livre-arbítrio porque a alternativa é assustadora. Nós não Exato. queremos ser apenas robôs biológicos reagindo a estímulos de acordo com regras bem determinadas, sendo apenas passageiros de um filme que mente pra gente a todo momento, nos fazendo acreditar que nós estamos no controle. Nós gostamos de pensar que nós somos capazes de escolher a direção que a nossa vida vai tomar. Tanto é que alguns dos defensores mais ferrenhos do livre-arbítrio têm um argumento moral para defender a ideia. Se o livre-arbítrio não existe, então não faz sentido responsabilizar pessoas pelas suas ações. Nossa, Isso vale. eu falei desse ponto. É porque isso que é o medo, tá ligado? Isso que é o medo de não existir o livre-arbítrio. Porque daí, tipo, vai se as pessoas se tornam mais loucas, entende? Por causa de não existir livre-arbítrio. Porque daí, tipo, realmente não faz sentido as prisões. Julgar as pessoas. Tanto para punições ou recompensas que nós damos para indivíduos na nossa sociedade. O que determina se alguém é rico, pobre, criminoso ou bondoso é puramente sorte. Um assassino em série nunca pôde escolher não cometer assassinatos. Então, seguindo a lógica, não faria sentido prender ele. Ou seja, a ideia de livre-arbítrio ser ilusório é tão assustadora que algumas pessoas apelam para argumentos morais, tentando levantar medo contra as consequências de pensar que livre-arbítrio não existe, atacando não a ideia e sim as implicações dela. Mas essas tentativas de defender o livre-arbítrio com moral não são bons argumentos. Se você pegar uma doença infecciosa grave, você ainda vai ser isolado no hospital em nome do bem-estar dos outros pacientes. Da mesma forma, mesmo que o livre-arbítrio não exista, ainda faz sentido prender um assassino em série para evitar mais assassinatos, mesmo que o assassino não tenha escolha sobre as suas ações. A defesa moral do livre-arbítrio aponta... Ah, não tinha pensado nesse ponto. Pô, mas daí com o indivíduo em si é sacanagem. Pensando no bem da sociedade faz sentido, mas pensando no indivíduo em si... Tá, mas eu concordo com ele. É sacanagem pra caralho. Odiaria, tá ligado? Saber que eu não tenho livre-arbítrio e as ações que eu tô tomando vão ser julgadas e eu não tenho nada pra fazer, tá ligado? Tipo, não tive culpa. Mas mesmo assim vou ter que viver preso pelo bem da sociedade. Isso que é o mais louco. Né? Não tem nada pra gente fazer. Seria louco. Mas eu concordo. Pelo bem da sociedade vale a pena. Aponta para uma coisa crucial. Nós temos medo de não sermos livres. Se o livre-arbítrio não existe, o nosso orgulho pelas nossas conquistas é injustificado. E a raiva que nós temos daqueles que nos machucam também é uma ilusão. Por outro lado, é muito difícil de pensar dessa forma. A nossa sociedade e biologia nos condicionam a classificar pessoas e julgar as ações, nossas e dos outros. E ao que tudo indica, nós não conseguimos fugir desses comportamentos. Existe um medo de que a ausência do livre-arbítrio abra o precedente para uma sociedade sem qualquer tipo de moral ou responsabilidade. Nosso sistema jurídico é baseado na ideia de que pessoas são responsáveis pelas suas ações. Mas Exato. Não, mas pelo bem da sociedade ainda esse ponto se faz. livre-arbítrio não existe, punir por qualquer razão é errado. Porque no fim, ninguém é tão responsável assim pelas suas ações. Questionar o livre-arbítrio gera uma série de debates bem complicados sobre moral, individualidade, dever social, crime e castigo. Mas eu espero que esse vídeo tenha guiado a nossa discussão um pouco mais. Tá. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o livre-arbítrio? Minha opinião Escreve aqui nos comentários. sincera. Eu estou curioso para saber a opinião Minha de opinião vocês. mais Muito sincera obrigado de todas. e até a próxima. A mais sincera, mesmo assim, não temos. Exatamente, não temos o livre-arbítrio. Por quê? Não sei se é mais confortável pensar assim. Não sei se é mais inteligente pensar assim. Faz eu sentir que eu tô fora, tá ligado? Tipo, nossa, olha como eu sou esperto, eu penso que a gente não tem livre-arbítrio. Nossa, eu vou por lados científicos. Mas é o que vem na minha cabeça e diz que tem mais lógica, entende? Maneiro demais esse vídeo, tá? Porra, like, merece.